Olá, pessoal que gosta de suculenta, que curte suculenta, que quer plantar, que quer cultivar ou quer ter só um enfeitinho. A gente já conversou sobre isso na primeira aula. A gente trabalhou bem como plantar e hoje eu vou começar um estudo com os vários tipos de suculento. Eu quero agradecer o Nippon Bonsai, a Regina especialmente, que delicadamente nos recebeu, forneceu todo esse material. E é interessante que vocês guardem esse nome, porque aqui vocês encontram tudo. Encontram as pedrinhas para enfeitar, encontram argila expandida, a terra preparada e todos os tipos de vasos para todos os tipos de plantas. E para as equivérias, que é a nossa paixão aqui, especialmente. A gente vai fazer um arranjo só com equivérias. Equivérias são alguns exemplares que estão aqui, que são muitas, milhares. Mas elas têm uma forma própria de ser identificado. Elas são identificadas pela folha, pelo formato da folha. Então, vocês podem ver, esta folha, ela é redondinha, essa é mais compridinha, essa é mais achatada, essa é bem gordinha. Então, pela identificação das folhas, pelo tipo de caule, pela cor e por outros detalhes que nós vamos falando no decorrer desse encontro. Então, as equivérias, elas têm esse nome, que é o nome do botânico que divulgou-as e fez um estudo bastante grande, um botânico mexicano. Então, elas foram recebendo o nome de equivérias isto, equivérias aquilo, equivérias aquilo outro, conforme o detalhe que ela apresenta nas suas folhas ou no caule. Então, as equivérias, elas têm o formato, olha, de uma mandala. Às vezes elas são perfeitas mandalas, ela tem esse formato. Então, elas são arredondadas, as folhas são gordinhas, elas têm de várias cores, tem vários tipos, principalmente atenção para a ponta dessas folhas e o modo como elas crescem. Então, nós falamos que elas podem ser com um caule só, ou ela pode ser como essa, olha que linda. Ela já tem 2 caules começados aqui, ó. Algumas são isoladas, a gente chama mesmo de solitárias, e outras são multicaules. Então, se vocês verificarem aqui, vocês podem perceber, tem um filhote aqui que vai dar um caule, tem outro filhote aqui que vai dar outro caule. Então, ela vai ficar, às vezes, ela fica com grandes ramos. Com o tempo, elas vão espalhando com um caule novo, que é diferente de uma outra que, essa aqui, por exemplo, ela não vai dar caule. Ela vai crescer de dentro para fora e vai se esparramar. Então, isso é muito importante na hora de fazer arranjos, porque se você planta uma equivéria e em volta dela você planta várias outras, você já comprometeu o crescimento dela. Ela precisa de espaço. Ela cresce de dentro para fora, mas ela precisa de espaço. Então, para plantar as equivérias, vocês podem verificar que todas essas aqui, como elas são feitas por profissionais, elas não encostam na terra. É uma recomendação super importante, é não encostar na terra. Olha aqui, essa aqui bonita, feita numa xícara. Então, nós vamos fazer agora um arranjo de tamanho médio, utilizando aquelas informações que foram dadas no primeiro encontro. Então, a primeira camada a gente vai fazer com um pouco de pedras. Olha aqui, esse vaso tem um buraco muito grande aqui, então nós estamos pondo uma telinha aqui, para não fechar o buraco e também não deixar vazar nossas pedrinhas.
Vamos pôr essa aqui, para a terra ficar bem arejada. Vamos pôr um pouco de argila expandida. Isso a gente já conversou no primeiro encontro. E depois, agora, nós vamos pôr a terra que já está preparada. Já está preparada. É uma terra que tem bastante possibilidade de drenar. Então, vamos pôr a terra. No dia que planta, não deve ser colocado água. Se por acaso nós formos usar mudas resultantes de poda, então elas também não podem ser do mesmo dia. Tem que passar canela no caule e depois enterrá-las. Então, vamos colocar no centro uma echeveria que pode dar vários caules. Se nós pusermos do lado, vai ficar descompensado. Olha aqui, essa daqui, ela tem um filhote aqui embaixo, ó. Ela tem um filhote aqui embaixo. Então, nós temos que pressupor que ela seja uma echeveria que vai amadurecer com várias cabeças. Então, vamos pôr essa primeiro. Ela está bem sequinha, como tem que ser mesmo. Echeverias não gostam de terra molhada. Vamos tirar as folhinhas feias que estão aqui. Feias não, elas já fizeram o seu papel, né? Elas só estão velhinhas. Para evitar que tenha bichos ou que a planta se encoste na terra. Essa vai ser uma echeveria com várias cabeças. Agora, aqui em volta, nós podemos pôr essas menores. Veja, essa é a agavoide, porque ela tem uma semelhança com a agave, que são essas pontas. Então, essa não é glauca. Essa daqui também tem pontas. Ela é muito novinha ainda, então não dá para saber se elas vão ficar mais pontudas. Vamos escolher uma outra. A cor é diferente. Olha, vocês podem ver que essa é mais azulada e essa é mais verde. Essas folhas que vão caindo, nós vamos deixá-las em repouso sobre a terra, porque elas brotam e dão novas mudas. Depois nós vamos fazer uma aula só de berçário, porque tem vários tipos de plantas, de echeverias, e nem todas podem ser feitas dessa forma. Essa outra verdinha, essa aqui, se ela tomar bastante sol, ela fica cor de laranja. Ela é a chamada de paraguaia. Todo mundo gosta muito dela porque ela cresce mais depressa. As suculentas, elas crescem muito devagar. Esta também é paraguaia, mas ela já está bem colorida, ó. Essas folhas pequenas, desde que elas sejam saudáveis e não estejam quebradas, elas vão gerar novas plantas. Então, vamos deixá-las aqui no nosso arranjo. E com o tempo, elas vão crescer. Tem que evitar, ao longo do crescimento das echeverias, que elas recebam água por cima. Você vai colocar água sempre ao redor delas. Agora, vocês estão vendo que eu estou com bastante cuidado para não deixar terra nas folhas, porque quando a gente vai regar, não deve ser regado por cima, a não ser que seja um borrifador muito delicado, né? Mas como nem todo mundo tem essa experiência, então é melhor falar que não deve colocar em cima. Essa daqui, ela é completamente diferente dessa. Vocês estão vendo que ela é bem pontuda, então ela é
uma echeveria agavoide, por causa das pontas, e ela tem um nome de Black Prince, porque no sol elas ficam marrom e bem brilhantes. Essa é uma planta muito bonita, ela fica muito bem nos arranjos. Ó, vamos encher por baixo, com cuidado, tá? Sem encostar as folhas na terra. As echeverias, elas não são cultivadas pensando nas flores, elas são cultivadas com a beleza das folhas, mas todas elas dão flor. Todas elas dão flor. Algumas têm flores muito bonitas. E vamos colocar aqui essa que já está com flor. Olha. Então, ela tem uma rosácea bem definida, ela tem as folhas bem definidas e ela está com 3 brotos de flor. É uma florzinha miudinha, amarelinha, que não deixa de ser bonita, porque não existe flor feia, mas ela não é cultivada por causa das flores. Uma coisa interessante é que algumas suculentas, elas são monocárpicas, isto é, elas morrem depois que dão flor. Esse não é o caso das echeverias, mas nós temos muitas delas que morrem depois de dar a flor. As plantas, as echeverias e as suculentas de modo geral, elas têm um pozinho em cima que não pode ser tirado, que é a proteção da planta. Aqui vocês podem ver com mais nitidez. Olha, eu vou limpar uma e vocês vão ver. Olha a diferença. Ela perdeu a sua proteção. Então, não vamos passar paninho molhado, nem com água benta. Não pode tirar esse pozinho que se chama pruína, tá? Então, vamos colocar aqui mais uma e depois nós vamos aproveitar as folhinhas que caíram nessa manipulação e vamos começar a fazer um berçário aqui mesmo no vaso. Nós vamos completar com essa echeveria e ela, como ela vai crescer de dentro para fora, nós vamos reservar um espaço para ela não ficar sufocada, tá? Então, essa... Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade para mostrar o seguinte. As suculentas têm raízes curtas, folhas gordas que retêm água e podem crescer para cima, para os lados ou pendentes. Então, ela é bem, essa aqui é bem um exemplo dessa. Olha aqui, nós vamos colocá-la aqui. Depois nós vamos aproveitar o resto do tempo que nós temos hoje para mostrar as folhinhas que caíram. Olha, as folhinhas que caíram nós vamos reservar para o nosso berçário. Pode ser aqui mesmo ou pode ser num outro espaço. É só colocar sobre a terra, mas isso na finalização. Uma semana elas já apresentam essas raízes. Agora, quando as pessoas são muito ansiosas, começam a mexer demais, e elas morrem. Então, colocou sobre a terra, não encharque a terra e esqueça. É para esquecer. O berçário demora muito tempo. Nós levamos 9 meses, as echeverias levam um pouquinho menos. Então, ela, depois dessa fase da raizinha, tem a fase que ela começa a se encher de flor, de folhinhas, olha. 3 folhinhas essa, está bem encaminhada para ser uma mudinha bonitinha. Então, vamos apertar aqui a terra. E agora vamos enfeitar o nosso vaso com dessas pedrinhas coloridas aqui. Algumas pessoas gostam de usar as pedrinhas brancas trituradas, mas precisa tomar cuidado, porque aquelas pedrinhas brancas, elas soltam uma poeira que não faz bem para as plantas, tá?
Então, esse aqui é só um acabamento para segurar. Aproveita na hora de pôr as pedrinhas, já aperta um pouquinho a terra, tá? Essa aqui se chama Black Prince. Ela, se for colocada no sol, ela fica bem marrom e bem brilhante. É muito linda ela. E ela também costuma dar brotinhos aqui embaixo. Então não pode sufocar muito, porque ela precisa de espaço para crescer. Ah, não está lindo o nosso arranjo? Está lindo, eu acho que está. Vamos colocar água nela daqui uns 2, 3 dias. Está lindo, né? Então nós temos um conjunto de suculentas para crescer, com espaço para crescer, respeitando o tipo de crescimento de cada uma. Antes de encerrar esse segundo encontro, eu quero que vocês atentem para as cores. Olha como são diferentes as cores, olha, das equivérias e as variações do formato da folha, porque é isso que faz a diferença entre uma e outra. E, finalmente, eu quero agradecer mais uma vez a Regina e o Nippon Bonsai, porque nos cedeu todo esse material, todo o espaço, e pudemos escolher tudo que precisávamos para a nossa aula. Aqui você vai encontrar a terra, o adubo, a argila expandida e os vasos, gente, são maravilhosos. Tem vasos de todos os preços, para todos os gostos. Olha, plástico, cerâmica, olha que lindos. E essa louça pintada aqui, que coisa linda para você fazer um presente. Olha que interessante esse que é plantado na xícara. No próximo encontro, a gente vai escolher outro tipo de suculenta e, aos poucos, nós vamos entendendo todo esse universo que é as variedades inúmeras de suculentas que nós podemos ter na nossa casa.